Louvado seja o nome do Senhor, graça e paz seja sobre a sua vida. E nesta noite eu quero trazer uma palavra para a edificação da sua vida. Gostaria que abríssemos no livro de 1 Samuel, capítulo 17, uma passagem muito conhecida entre nós, que vai falar, né, de, de uma batalha que vai trazer, né, uma batalha entre dois homens, mas me chama a atenção em alguns aspectos aqui desta passagem. A partir do versículo 4, e vamos pular depois para o 20, vamos até o 8, 9, e depois vamos ao 20. Versículo 4, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4, que vai dizer: Então, do arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gades e tinha quase 3 metros de altura. Havia e trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze, que pesava uns 70 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre o ombro. A haste da lança era de eixo de tecelão, e a ponta da lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia um escudeiro. Golias parou e gritou para a tropa de Israel: Para que vocês saíram para formar uma linha de batalha. Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolhe entre vocês um homem. Escolhe entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, veremos, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão os meus servos. No versículo 20 em diante, que vai dizer: No dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu. Com Jessé como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e, aos gritos, chamavam para a batalha. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, em fileira contra fileira. Versículo 23. Então Davi ainda falava, e eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou a mesma coisa que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com medo.
Essa palavra, quantas vezes já ouvimos, já observamos, mas há algumas coisas aqui que me chamam muita atenção sobre esta palavra, aonde vai ter dois homens para a batalha e um exército ou dois exércitos para o confronto. Vai dizer, né, como lemos, que todo dia, por 40 dias, né, no 16 vai dizer, e o filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias, e ele proferia aquelas palavras contra o povo de Israel. Interessante é vermos que Golias tem estatura superior àqueles homens. É interessante observarmos que Golias tem uma armadura superior àqueles soldados. É interessante notarmos que Golias ele tem as armas em suas mãos superior a qualquer um soldado de guerra comum. E eu quero já fazer uma aplicação mediante a isso. Vai dizer que este homem da cidade de Gats. E o que significa Gats? A cidade de Gats? Lagar. Preste atenção nos detalhes. Este homem vem de uma cidade chamada Gats. Isso é Gat, né? Isto é lagar, aonde se prensa, se pisa uva, aonde se esmaga para se tornar o suco e o vinho da uva. Este homem está vindo de um lugar chamado de prensa, de lagar. E ele se apresenta diante do povo de Israel. E ele se apresenta ali e vai dizer no 8: Golias parou e gritou para as tropas de Israel. E é interessante olharmos aqui nesse versículo 8, essa primeira parte. Golias parou e gritou. E eu quero já trazer para mim e para a sua vida. Sabe o que causava esse temor, esse medo? Assim como vai dizer no versículo 24, e todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo. Primeiro, ele faz algo que é justo. Não é porque é alguém que está praticando o mal que ele vai agir na batalha com malícia. Que ele teria toda a propriedade para fazer isso, porque é um povo injusto. Mas ele, diante do acampamento de Israel, ele vai dizer: eu quero um homem. Eu quero um homem dentre vós. Não é o exército contra exército. Eu quero que vocês selecionem o melhor lutador de vocês. Aquele que maneja muito bem a palavra, vamos trazer para o nosso tempo. Aquele que ora com intensidade, passa 3 horas, 4 horas, aquele que sobe um monte. Eu quero um entre vocês que seja o corajoso de batalha, aquele que vai dizer, não, pode deixar que esse daí eu vou vencer. Mas interessante é olhar para este homem, que ele não está usando primeiramente a estratégia de luta. Ele não está lutando. Ele põe medo, Jaque, na fala. E olha como é que eu quero trazer para você algo que talvez você ainda não notou.
O inimigo primeiro quer ganhar no grito. E muitos de nós temos medo, nos amedrontamos, é com a fala, não é com o tamanho. Os nossos medos, às vezes, começam quando dizem para você: olha, você vai por esse caminho e você não vai conseguir. Olha, você é mulher de oração, seus filhos estão perdidos por aí, você. Isso causa medo, causa pavor, por mais que a palavra não seja gritando, mas vai dizer o texto que este homem chega diante do arraial de Israel e grita. E a voz dele põe medo em um exército inteiro. Claro que antes de você olhar o tamanho do problema, antes de você olhar para o tamanho da dificuldade, primeiro você olha como ela chega até você. Às vezes, como podemos dizer, né? É só uma lutinha. Às vezes tem como vencer. Às vezes tem como trabalhar em cima. Em poucas horas você ganha a batalha. Mas, assim como Satanás vira para Jesus e fala: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E as palavras, ela tem um poder de incentivar, como também tem um poder de desmotivar diante de uma batalha. Às vezes você tem fé, tem coragem, tá com a armadura afiada. Você é leitor da palavra. Todo dia você tá ali com a palavra na mão. Mas chega alguém na sua porta e fala: Ô, Maiara, você não sabe o que aconteceu. Ó, vai vir um reboliço aí. E tem muita gente que vem com profecia, profecia do mal, dizendo: olha, vai ter uma luta e você não vai conseguir se levantar. E aquilo ali parece um estrondo na sua vida. O seu coração se abala. E o que tem acontecido no tempo de hoje? Tirando pela minha própria vida. Certa feita eu estava voltando de um casamento na madrugada. Já era quase 1 hora da madrugada, fluxo intenso de carro. E o que aconteceu? Uma carreta cortando a outra e tinha uma obra no acostamento onde eu estava na via. E eu tive que tirar no reflexo o carro, mas muito rápido. E eu creio que foi a mão de Deus ali, naquele dia. Só que o problema não ficou em tirar o carro, em sair daquela situação. Eu parei alguns metros no posto à frente. Eu não conseguia responder. Eu pensava no meu filho que era pequenininho. E depois daquele dia, eu comecei a ter medo de pegar a pista. Eu me livrei por um fio. Deixa eu te dizer uma coisa, nesta experiência que eu trago aqui. Talvez você se livrou por um fio, mas esse se livrou por um fio te deixou com medo de voltar para a batalha. Quantas das vezes eu tive que lutar para entrar no carro e pegar a pista novamente? Comecei a ter medo da batalha e aquilo ali me consumia, minha mão suava. E eu tive que vencer aquilo ali. Diante de uma batalha intensa, grande, às vezes você se escapou por um fio. E esse escapar por um fio te leva a ver que talvez você não está valendo nada. E eu lembro do profeta Elias, que fez um milagre ali, que clamou e Deus desceu fogo do céu, mas por causa de uma palavra, Elias foge. E o que Golias está fazendo aqui?
ele está proferindo em alta voz, gritando contra o exército de Deus. E estes homens do exército de Deus parece que perderam a Torá, não sabe aonde. Parece que perderam a lei mosaica em algum lugar. Por quê? Eu estou dizendo isso porque o Senhor determinara, se vocês forem em nome do Deus vivo, eles venceriam a guerra. E talvez eu e você estamos entrando na guerra, esquecendo a Bíblia em algum lugar. Esquecemos do que Deus tá conosco ali. E estamos ouvindo alguém dizer: você não vale nada. Você não vai chegar a lugar nenhum. Júnior, como eu ouvi no comecinho, quem é você? Vai para onde? Você vai andar em ciclos. Porque se o sistema não te levar, você não consegue. Ei, nem o sistema conseguiu parar, ninguém conseguiu parar. Quando você ouve a voz, o grito de alguém dizendo: ei, o sistema vai te engolir. Ei, você não vai chegar aonde que você quer. A faculdade é muito grande. Você precisa fazer muita coisa para passar. Ei, talvez a tua família é uma das improváveis. E hoje à tarde eu estava falando isso com a minha esposa. Eu não posso me basear pelo que os meus inimigos estão falando, porque uma vez que eu atento o meu ouvido para aqueles que estão gritando, que estão falando, não vai fazer, ou se não fazem coisas gigantescas, e isso vem para amedrontar, para trazer medo, e você não consegue dar um passo. Por quê? Porque você está focado no que o inimigo está fazendo, não a tua capacidade de chegar lá. Aquele exército, com certeza tinha um homem ali. Mas aqueles homens, pelo grito de Golias, eles temiam. E segundo a Bíblia vai dizer que aquele homem tinha cerca de 2,92 metros. Além disso, ele carregava uma couraça, talvez pouquinho peso, 57 quilos. A couraça daquele homem, a vestimenta daquele homem. E ele carrega uma lança. Só a ponta da lança pesa mais ou menos 7 quilos. A ponta da lança pesa 7 quilos. Vai dizer alguns historiadores que a haste pesa mais 8 quilos. Isso é, aquela lança pesava uns 15 quilos. Este homem está com uma couraça de 57 quilos, mais uma lança de 15 quilos, além do seu escudeiro que vinha trazendo o seu escudo. E eu quero trazer uma conjectura aqui, trazer, ou melhor, trazer uma aplicação. E eu fico, neste momento, vendo o escudeiro levando o escudo daquele homem. Tem gente que não vai fazer mal para você, mas tem o prazer de carregar o escudo de quem vai te fazer mal. Tem gente que não vai entrar nem na batalha para lutar com você, mas eles têm o prazer de carregar a lança de quem vai querer te cravar a lança. Tem gente que não vai precisar falar nada, fazer burburinho, fazer entrar em conversas paralelas. Ele só vai levar a conduzir as armas certas para causar o alvoroço. E enquanto que Golias está gritando, enquanto que o povo
está com medo. Se levanta um garoto, vamos dizer um moleque, na visão de muitos ali, e ele estava ali com um propósito, que o pai mandar ele fazer, ó, leva esses queijos, vai lá e veja os seus irmãos que estão diante da batalha e traga notícia. E creio que Jessé, na sua velhice, estava ali ansioso para saber se mais um dia os filhos deles estavam bem. E Davi vai para ver os seus irmãos. Olha como isso é forte. Davi vai para ver os seus irmãos. Davi vai para trazer boas notícias. Davi vai para dizer: olha, já que eu estou com você, eu trouxe comida, trouxe pão, mas diante do momento que eu estou diante ali dos irmãos, surge uma voz que já amedrontou todo mundo no arraial. Mas Davi não é soldado de guerra. Davi não é, teólogo. Davi não é aquela pessoa que vive constantemente no batalhão. Para muitos ali, não tem estratégia de guerra. Não tem como entrar em uma batalha com alguém tão experiente. Primeiro, o problema é grande demais para você entrar nesta batalha. Segundo, o problema tem armamentos pesados para que você não entre, te desmotive a entrar nesta guerra. Ei, tem um problema. Qual é o problema? Tem uma irmãzinha lá na igreja. Problemática demais aquela irmãzinha. Ninguém quer tratar com ela. E tem um exército. Eita, Glória, isso veio agora. Tem um exército que está cercando aquela irmãzinha. Mas ninguém quer entrar na batalha. Por quê? É problemática. O exército está acampado, tem arma, está preparado. É um exército preparado. O exército de Israel é um exército preparado. Mas o problema? Ninguém quer botar a mão. Dá medo. Eita, glória! Louvado seja Deus! Ninguém quer colocar a mão. Como já ouvi dizer, cada um que se vire com o seu problema. Peraí, mas calma, vamos devagar. Isso entra para mim, para você, sendo que batemos no peito e dizemos: eu sou cristão, eu sou de Cristo, eu sou evangélico. Que eu saiba, quem se autotitula cristão, ele tem que ser pequeno de Cristo. E Cristo nunca abandonou ninguém. Então, esse problema que está ali, tem um exército que deveria ter a capacidade de trabalhar em cima, mas ninguém quer trabalhar. Aí se levanta um, que é improvável. Não tem sangue de rei, não é presbítero, não é pastor, não tem nada a ver com círculo de oração. Aí a gente fica até revoltado quando vê alguém se levantando assim: ei, quem é esse aí? Não tem nem chamado. Mas Deus está dizendo: para você ele não tem chamado. Já está escrito, ungido, separado.
há muito tempo. Enquanto que tem alguém que está falando, eu tenho medo, eu não consigo, a igreja não vai fazer. Tem gente falando, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não sei como é que vai ser, mas eu ainda tenho o sangue de Cristo que corre em minhas veias. Eu sei que ele morreu por mim e o sacrifício que ele fez por mim, eu tenho que fazer por alguém. A batalha que a Jaque está passando é minha batalha também. Olha o que Davi vai fazer. Ele está diante daquela batalha, diante daquela luta, e ele está dizendo: ei, quem é esse incircunciso? E olha que interessante, quando ele profere esta palavra, quem é esse incircunciso? Palavra que pegamos para ver é aquele que não é circuncidado. E o quem não é circuncidado? É aquele que não tem uma aliança. E todo o povo de Israel tem uma aliança. É o povo que tem uma aliança. Quem é esse desaliançado com a palavra de Deus, vem até o arraial do nosso Deus vivo e querer fazer a bagunça? E eu estou vendo que toda a congregação, e eu estou exportando aqui, trazendo para o nosso tempo, toda a congregação está com medo. E tem um incircunciso lá fora, está gritando: ei, não vai durar, não vai a lugar nenhum. Ei, vocês estão fazendo só barulho. Enquanto que isso, surge um improvável no meio da multidão, está dizendo: você pode dizer qualquer coisa, você não tem a aliança com Deus, como este povo tem. Quem tem aliança, quem é circuncidado no seu coração, ele avança, ele avança. Pode parecer uma luta, pode parecer um buraco enorme, pode parecer. Estou numa desilusão. Eu não consigo mais lutar. Os meus braços estão cansados. Já viu quando você está diante de uma luta? Não sei se você já teve o prazer ou o desprazer, né? De entrar numa luta aonde que vai durando e daqui a pouco seus braços cansam. Já entrou em um ringue? No começo é só fôlego. Braço para lá, braço para cá. É só você ver um filme ou ver as lutas. Mas chega uma hora que o braço cansa de estar alto. A guarda vai baixando. Mas você está na luta e você não pode baixar a guarda. Eu quero trazer isso para a luta de um homem ou uma mulher que tem a espada na mão. Tem hora que cansa, Jaque. Tem hora que a luta parece que não tem mais fim. Parece que você está lutando, 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 e você só quer abaixar um pouquinho a guarda, passar talvez a espada para o outro lado, para avançar, mas só que a luta está intensa. Enquanto que isso, gente está caindo do seu lado, os seus irmãos estão desistindo de ir para a igreja, tem gente desistindo do propósito que Deus já fez na sua vida há muito tempo. Enquanto que isso, tem alguém ainda: meus braços estão cansados, Deus me dá força, me dá força, me dá força. Eu tenho que continuar, eu tenho que lutar. Ei, não dê ouvidos para aqueles que não têm propósito, para aqueles que não têm aliança. E aqueles que se propõem a dar ouvido para quem não tem aliança com o Senhor, ele é só mais um louco. É isso mesmo. Você pode orar, pode subir monte, pode clamar, pode gritar, pode rodopiar. Você está dando ouvido ao inimigo? Você é louco. Pelo que eu até estava falando hoje à tarde sobre um livro que eu gosto muito, que é o livro Arte da Guerra. Em estratégia de guerra, crente não entra na guerra sem estratégia. Soldado que se propõe a entrar na luta, meu filho, não entre sem estratégia. Tá, muitos vão dizer: Davi é doido, Davi é maluco. Porque ele tinha a armadura de Saul ali, tudo bonitinho. Mas ele mesmo vai dizer: ei, eu tenho uma estratégia.
Claro que não é essas palavras que vão ter. A armadura é sua, Jaque. Ela não dá no meu corpo. E tem muitas pessoas que estão tentando lutar com a armadura do seu irmão. Aí, meu filho, não adianta. A estratégia que Deus me deu não é a estratégia que ele te deu. Você bota a armadura, trabalha, fica todo bonitão. Mas Deus falou: não quero você assim. Eu quero mexer até comigo mesmo. Você chega lá na aula do pastor Júnior, eu vou virar teólogo igual o pastor Júnior. E Deus está falando: eu não te chamei para ser teólogo. Eu te chamei para o monte. Eu chamei para a madrugada. A armadura que eu dei para o pastor Júnior não é a armadura que eu quero trabalhar com você. Às vezes você está lutando, é um monte, é oração, e Deus está falando: ei, eu não te chamei para monte. Porque um corpo. Já pensou se todo o corpo fosse monte? Já pensou se todo o corpo fosse pastor? Já pensou se todo o corpo fosse grupo das irmãs? Ei, o corpo tem cada um a sua função. De repente, quando o braço do pastor cansar, tem a intercessão. Se a intercessão cansar, tem os obreiros. A igreja não pode parar. E Deus chama alguém que até aquele momento não tem status, não tem glamour para muita gente. Ei, Davi, bota pelo menos alguma coisa no peito aí, pode deixar. Como diz a missionária, quem é imunizado não precisa ficar enfeitando, não. Deus é a sua armadura. Olha que interessante que ele vai entrar no fronte de batalha e ele não vai ousar falar, eu, Davi, ele vai falar para o rei. Ele vai dizer, ô rei, não desfaleça o coração de ninguém. Eu matei o urso, fiz isso, fiz aquilo outro. Depois o rei vai colocar a armadura, ele vai falar, ó rei, não dá para mim, eu não consigo nem andar. Mas quando ele entra na batalha, eita glória, eu toda vez que eu fico meditando, Davi quando entra na batalha, ali no vale de Elã, e o vale de Elã, né, ele é praticamente assim, ó, tem uma descida e outra, e tem um encontro lá embaixo. E Elã é o nome de uma árvore específica que tem lá. E nesse vale, eu creio que Davi está ali no cume e o outro também está lá no outro pedacinho da montanha. E eles estão olhando um para o outro de longe. E Golias se depara com um garoto que para sair para a batalha. O exército, todos eles alinhados, quem toma a frente é aquele que vai lutar. E aí Golias fala: e os filisteus, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço, ruivo e de boa aparência. E o filisteus disse: será que eu sou um cachorro para que vocês venham contra mim com um pedaço de pau? E pelos meus deuses, pelos seus deuses, o filisteu o amaldiçoou Davi. E vai dizer mais à frente, olha só, as palavras que vão trazer medo. Ainda continuo com essa palavra. São palavras que vão amedrontar alguém que não está pronto para a batalha. Eu tenho uma mensagem, as 7 virtudes de um vencedor, que vem exatamente desta palavra aqui. E olha, ele continua proferindo contra Davi. Quem é você?
Talvez você nunca passou por isso, mas já passei isso por algumas vezes. Na área profissional, na área ministerial, de falarem: quem é você? Vem da onde? E sabe, isso nunca me incomodou. Quando era bullying na escola, isso incomodava. Mas eu entendi uma coisa. Minha mãe sempre falava, e eu guardei isso: você é escolhido, você é separado. E isso entrou no meu coração de tal forma. Algumas vezes, pela palavra, eu tive muito problema, né? Eu comecei a gaguejar demais. E eu ouvia uma pessoa que trabalhava comigo virar e falar: você nunca vai fechar um contrato com uma noiva. Você não sabe falar. Você não tem postura de empresário. Você não consegue. E por muito tempo eu comecei a me anular na área profissional. E tudo que eu falava no púlpito parecia que era motivo de zombaria. Por quê? Eu comecei por causa da voz de alguém. E não foi gritando, não foi berrando, dizendo que eu não era capaz de trazer uma palavra boa, dizendo que eu não chegaria a lugar nenhum. E uma certa feita eu cheguei conversando com um rapaz e perguntei: o que que eu faço para melhorar a minha fala? Ele olhou para mim e falou assim: como assim? Eu não sei falar em público, eu não consigo. Ele falou assim: você já falou na sua vida? Eu falei assim: claro, estou falando com você. Você já ministrou, já teve alguma coisa? Eu falei assim: eu sou professor de escola dominical. Ele falou assim: sabe qual é o seu problema? É que você está ouvindo as vozes. E as vozes não podem determinar quem você é. E tem muitas pessoas que estão ouvindo voz e tá dizendo: eu sou assim, assim, assim. Ei, para de ouvir as vozes que estão dizendo que você é um fracasso, que você não vai chegar, que você não é nada, porque você não é filho de rei, porque você não tem cadeira cativa. Ei, quem Deus escolhe, pode o homem falar que não, mas se ele disser vai ser, você vai ser. Isso precisa estar enraizado na sua cabeça. E Davi tem isso. Ei, falaram que eu não sou. Mas ele se atentou para uma promessa. Ele perguntou várias vezes, o texto vai dizer: e o que que o rei vai dar? Vai dar a filha, vai isso, vai aquilo. Opa, isso atiça o coração de Davi. Peraí, ainda tem coisa boa? Ah, meu filho. Enquanto que muitos não tinham entendido o propósito, arde no coração de Davi: eu vou sair do anonimato. Ninguém vai falar que eu não consigo. Ninguém vai dizer que eu não posso. E Davi se põe diante da batalha. E Golias está gritando de um lado. E Davi vai usar essas palavras. E Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Ele não fala que vai com a força dele, ele não fala que como é que ele vai vencer a batalha, ele não fala: olha, eu sou um pobre coitado, olha, eu não tenho nada, sabe? Aquele crente que faz isso: eu não tenho nada, mas eu vou lutar assim mesmo. Davi não está com pena dele mesmo.
Davi não está com síndrome de pobre coitado. Ele está falando: olha, você vem a me contrair com isso, 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 mas eu vou contra ti, em nome do Deus vivo, o Deus dos exércitos de Israel. E eu começo a imaginar aquela batalha começando a se travar. Diante desta palavra, que vai dizer ali: e aconteceu que quando o filisteu levantou e começou-se a aproximar-se de Davi, apresentou-se depois da fileira e correu ao encontro dos filisteus. Davi meteu no alforje e tirou dali uma pedra. E assim Davi derrotou um gigante. Isso é, em outras traduções vai dizer, que correndo o gigante a encontrar com Davi, ei, Davi não espera não. Davi, quando que ele está descendo de um lado, Davi está descendo do outro, embalado, é descida. E alguns vão dizer aí até erroneamente, eu tenho que concordar que é errôneo, que Deus deu um tapa na cabeça de Golias, por isso que ele cai de frente, e os dois estão numa descida. Corpo na descida, não tem como cair para trás não, gente. Os dois estão correndo, e depois pesquisem. O vale de Elã, eles estão descendo. Davi coloca a pedra na funda e vem. Vem girando, e no embalo, pum, soltou. Dali mesmo, Golias cai e Davi, com a espada do inimigo, ele corta a cabeça. Ei, a espada de quem? De Saul? É a espada do exército. Tem que ter estratégia, gente. E aqui me traz memória uma passagem e eu quero finalizar. Para que você saiba que Deus é contigo na batalha. Quem lembra de Débora? Vocês conhecem a história de Débora, né? Bonita a história de Débora. Quem lembra de Jael? Sabe por que ninguém lembra de Jael? Muitas poucas pessoas lembram de Jael, porque Jael, ela não tem pompa de profeta. Ela não tem pompa de juíza. Todo mundo quer ser Débora. Todo mundo. Todo mundo quer ser Débora. Para julgar, todo mundo quer, né? Sentar debaixo das palmeiras e só legislar é fácil. Mas tem uma que mora em Cabanas. Ela é mestre em fazer cabanas. Ela e seu marido. Ela tira estaca, coloca estaca, monta e desmonta. Israel está em guerra. Cícera tá vendo que tá perdendo. O que que Cícera faz? Ó, mete o pé. Ele vai na casa da irmãzinha mais frágil. Eu vou se esconder aqui. Eu vou lá, Jael me conhece. E ainda vai ser ousado dizer, ó, se alguém aparecer aí, diz que não tem ninguém. Jael não é louca. Jael não é doida. Jael não grita. Jael não. Eu te repreendo! E não... não, 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 não. Jael tem estratégia. É mulher sábia. Jael faz o quê? Ele só pede água. Vem cá, rei. Eu vou te dar leite. Você quer água? Eu vou te dar leite. Pode. Senta aí. Leite. Você já bebeu leite de uma. Quando vai dormir? Todo mundo gosta, né? Ele tem propriedade de, às vezes, dar uma adormecida no seu corpo, dar uma relaxada. A água, ela ativa o seu corpo. Você já viu quando você bebe água, você parece estar voltando à vida, está cansado da batalha. Se você beber água, você, opa, eu vou partir para a guerra aqui.
mas leite te dá aquela propriedade. Já Cícera está cansado. Ó, eu vou deitar aqui. Não diga que nada para ninguém. Ele deita, Cícera esconde ali. Jael, como se nada tivesse acontecido. Vai dizer que ele adormece. Jael vai lá, mete a mão em uma das estacas da tenda e volta. Crava na cabeça de Cícera. Quem venceu a guerra? Não, mas tem um povo lutando, tem um povo orando, tem um povo gritando, tem um povo. A irmãzinha que está lá no canto. Ninguém dava nada por ela. A irmãzinha que não é louca. A irmãzinha que não precisa fazer balbúrdia para mostrar que é profeta. Mas Deus fala com ela. Eita glória! Deus não quer preseperos. Deus está precisando de gente que tenha um compromisso. E está na hora de eu, começando por mim e você, mudar essa história. Para de ser pobre coitado. Para de dizer que você não vai chegar. Para de dizer que a batalha é muito grande, o inimigo é muito feroz. Olha, eu não consigo lutar porque é uma luta. Ei, para com isso. Está diante de você. Eu tenho alguém que é muito mais forte do que esse problema. Pastor, mas você não sabe, a minha conta está muito grande. Você também não sabe. A minha conta estava muito grande. Sabe o que é você ter que ligar para a noiva dizer, ó, eu vou resolver. Quase tendo que abrir falência, dívidas, mas o Deus que eu sirvo, ele ainda faz milagre. Não precisou gritar, não precisou espernear, não precisou fazer alvoroço nenhum. Deus ainda faz milagre. Vem cá, deixa eu te perguntar para finalizar. Quem é que você está servindo? Você é do lado dos filisteus ou é do lado do Deus vivo? Porque enquanto tem gente gritando, berrando do seu lado e você não entender, ei, eu vou contra você, não é contra minhas próprias forças. Os meus joelhos falam mais do que a minha boca. Os meus passos, a minha oração de madrugada fala muito mais do que. Eu tenho uma pedrinha e ela é pequenininha, ela não é grande, não. Qual é essa pedra? A oração, a palavra, o poder de Deus. Quando você usar a estratégia certa, no momento certo, a guerra é vencida. Não esqueça disso. Não tema a batalha. A palavra é essa. Não tema a batalha, porque o Deus que está contigo, ele vai até o final para te dar a vitória. Louvado seja Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade